Ô meu bom dia, sejam bem-vindos. Vamos a mais um vídeo hoje. Nosso tema de hoje é mais assim dirigido a pessoas que falam em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, que falam, enfim, os oráculos do Senhor, que procuram transmitir às outras pessoas aquilo que aprendem, como eu e tantas outras pessoas. Então nós vamos ver um pouquinho a esse respeito. O que a gente nota é que tem muitas pessoas, obreiros do Senhor, na internet, em vários lugares, né, espalhados por aí, que pretendem, né, têm a pretensão de reunir pessoas para Jesus, de ganhar pessoas para Jesus, mas às vezes as atitudes, o modo da pessoa se expressar com outras pessoas, em vez de trazer as pessoas para próximo do Senhor, acaba afastando mais, fazendo com que aquelas pessoas que poderiam até se aproximar, têm vontade de se aproximar, mas de repente olha assim, a atitude de um cristão é essa, quero distância, compreende? Então, olha, amado, eu não quero corrigir ninguém. Eu tenho de me corrigir a mim mesmo. Deixar que o Espírito de Deus me corrija. Então eu não tenho que corrigir os outros. Só que tem um detalhe, amados. Veja bem. Todos aqueles que professam a fé cristã, que usam da palavra de Deus, né, para anunciar o Evangelho, alguma coisa, nós todos temos responsabilidade e temos a dever de uns para com os outros, de nós chamar atenção quando está errado, de nós, tipo assim, repreender até se for necessário, né? Tudo dentro da direção do Espírito Santo, mas é uma coisa que tem de ser entre nós. Nós temos que julgar, nós nos julgar. Nós que somos da família de Deus, que somos da família do Senhor, né, que estamos professando a mesma fé, então nós devemos sim fazer isso. Eu, por exemplo, fico feliz, eu agradeço se eu tiver errado e uma pessoa me corrigir. Mas desde que a pessoa me faça eu entender, não a pessoa chegar e me apontar o dedo e me chamar de burro, me chamar de... como que eles falam assim, alienado, tem uns que falam assim, só porque as pessoas não pertencem ao grupo deles, o resto é tudo alienado, o resto tudo é perdido. Compreende? Então a gente tem de respeitar a opinião dos outros e ter paciência para que eles também tenham paciência de escutar o que a gente tem a falar, não é verdade? Vamos a alguns textos aí para nós entender melhor esse detalhe. Veja, nós temos aqui, começando aqui pelo livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 15. Tito, o apóstolo Paulo deixou ele, se não me engano, em Creta, para que ele tomasse conta, para que ele ficasse responsável por a igreja local, a igreja ali daquele lugar. Então o apóstolo Paulo aconselhou ele como que se deve, como que uma pessoa que está responsável por um trabalho deve agir para com as outras pessoas. Vamos aprender, isso é maravilhoso, né? Por conta da graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos, veja bem, que a palavra que educa, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreza.
Então, vemos que este texto, quando ele diz estas coisas, quais são essas coisas? Isso que ele acabou de ensinar aqui, como que ele deve de se portar, né? Transmitir para as pessoas que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E que a palavra, o Espírito Santo, não a nossa palavra, a palavra de Deus, é o Espírito Santo, não nós, a nossa pessoa, que vai convencer e educar os outros. Nós não podemos querer educar os outros, achar que os outros são alienados. Deixa que o Espírito Santo, a palavra de Deus, sabe como fazer isso. Nós não sabemos, nós estamos fazendo besteira. Então, para ele ensinar dessas coisas. Diz estas coisas, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, diz que a palavra de Deus que nos educa para que renegados as impiedades, as paixões, enfim, aquela velha vida da gente, a gente afasta ela. Diz que nós aguardamos a bendita esperança da manifestação da glória do nosso Deus, o Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Diz essas coisas. Está aqui, versículo 15, diz essas coisas. Exortar, mas não é como muitos pensam que exortar é xingar, é chamar atenção, é repreender. Não, a exortação, ela depende do contexto. Se a pessoa está errada, a pessoa repreender, a pessoa chamar atenção, tudo ali é uma exortação. Por outro lado, se a pessoa está fazendo certinho, merece, como se diz, merece elogios, elogiar com a pessoa, olha, continue, prossiga, assim, é uma exorta a prosseguir, a fazer, que é certo. Exorta a não fazer o que não convém, que é errado, que as coisas não fazer. Então, isso é a exortação. Exorta. Repreende. Aqui é outra coisa, que repreender é mostrar, não está errado, olha, está errado. E depende da maneira da repreensão também. Agora, o interessante, amados, que quando Paulo instrui Tito a ser dessa maneira, dizer as coisas, exortar, repreender, veja o que ele diz. Isso ele falou no capítulo 2. Agora, no capítulo 3, aqui, veja o que ele fala. 3, verso 9 a 11. Não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então veja bem, te conselho, como ele dá um conselho de sabedoria. Diz, conta, fala das coisas de Deus, do amor de Deus, enfim, de tudo isso aqui. Exorta, quer dizer, incentive no que é bom, no que é certo, repreenda nas coisas que estão erradas, mas aqui ele já lhe diz que tem o momento que deve de ficar quieto. Que tem aquele momento que a pessoa deve de... Quando é para entrar em debates, amados, tem de saber em que tipo de debate a pessoa entra. Esse debate de genealogia, Adão gerou Sete gerou Enos e tal, e vira uma confusão que não se chega a lugar nenhum. A mesma coisa é os debates acerca da lei, guarda o sábado, não guarda o sábado, tal. E porque são coisas inúteis, quer dizer, não edifica. A briga, por isso que eu guardo o sábado, não guardo o sábado. Para o cristão verdadeiro, olha, se você quer guardar o sábado, guarde. Se você não quer guardar o sábado, não guarde. O que a Bíblia ensina é que a igreja não é obrigada a guardar o sábado, mas se alguém quer guardar, não vamos contender por causa disso. A mesma coisa, genealogia, assim, a mesma coisa, mas pessoas que não querem ter a sensatez de ouvir o que a gente tem a falar, ou pessoas que não querem entender, enfim, não aceitam o que a gente fala, são diferentes. Não, mesmo essas pessoas que devem de fazer, em vez de ficar debatendo, você está certo, eu estou certo,
como você viu na capa desse vídeo lá, um cabo de guerra, né? Um tanto puxando a corda para cá, outros puxando para lá, esticando. Esse é o tipo de coisa que ao servo de Deus não convém fazer. Aquele que é o servo de Deus, aquele que quer seguir as escrituras, né? Agora aqueles que são arrogantes, não, quem não pensa como eu, é alienado, é boca de burro, eu já vi isso no Facebook, isso ia acontecer. É lamentável, sabe? Então, no caso de determinados tipos de conteúdo, a melhor coisa é, como diz aqui, ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita, a melhor coisa é evitar. É lamentável como a gente vê na internet, mas nos comentários, as pessoas se degladiando por causa desse tipo de coisa. Um entende uma maneira, outro entende outra, e muitos não têm paciência para ter uma discussão saudável, uma discussão com a intenção de se chegar à verdade, à realidade dos fatos. É cada um impondo aquilo que acha que está certo. É triste isso. Outro detalhe, a gente vê pessoas que nem eu vi. Eu tive o desprazer de ver, principalmente no Facebook, pessoas que falam mal dos outros, da denominação, da religião, fala que são alienados, fala um monte de coisa. Enfim, coloca lá embaixo. Mas chama de religiosos, quando essa mesma pessoa que chama tudo isso pertence a um grupo, tem um líder lá que é o semideus para eles, é aquele que está certo, aquele que tem de seguir. Enfim, tudo ali para a liderança dele é o certo, é o correto, o resto tudo é resto. Quando ele não entende que ele é mais um grupo no meio dos outros grupos, mais um briguento que está brigando com os outros, mais um errado que está chamando os outros de errado. Porque verdade só existe uma. E o Senhor Jesus não ensinou nenhum nome de líder, não ensinou nenhum nome de instituição, nem ensinou nenhum nome de escola, de coisas assim. Ele ensinou que os que são dele se reúnem no nome dele, anunciam o nome dele, são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele exalta Jesus. Não exalta lá o professor tal, o chefe tal, fulano de tal, a instituição tal, isso e aquilo. Compreende? Então, a obreira convém fazer isso. Agora vamos ver as pessoas, as pessoas que têm esse perfil de pregar o evangelho dessa maneira. Olha, veja o que diz aqui. Provérbio. O livro de Provérbios, mas é um livro de sabedoria, é um livro do dia a dia, que mostra o dia a dia, o caminhar da pessoa diário. Conselhos excelentes para nós no dia a dia. Veja bem, Provérbios 26, 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender riquezas. Quer dizer, aquele que leva discussão para frente, leva discussão além, o que está fazendo? É como o carvão é para a lenha, para aumentar o fogo. E assim por diante. Provérbio 30, 33. Porque o bater do leite produz manteiga e o torcer do nariz produz sangue e o assolar a ira produz contendas. Tranquilamente é isso. Agora vamos ver que aí, 2 Timóteo 2,24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Aquele que é servo do Senhor, ele até suporta ser chamado de boca de burro, ser chamado de religioso, ser chamado de que mais alienado, todas essas coisas. Ele suporta e cai fora da discussão, não se vai longe.
Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Isso é o que mais tem. Pessoas que adoram entrar numa contenda acerca das coisas de Deus por vanglória. Eu sei, não, a minha instituição é a correta. O meu líder lá, o meu professor é o tal. E de repente, às vezes, naquela discussão, nem sai o nome de Jesus, que é o principal. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Aqui a gente encerra, amados, a nossa leitura bíblica. Como vocês veem, longe de mim, eu estou dando a minha opinião. Não, isso está certo, aquilo está errado, não se tem. Longe de mim, ele está me intrometendo nas coisas dos outros. Agora, quando se trata do reino de Deus, se trata, quando é das coisas de Deus, Bíblia, enfim, que coloca o nome do Senhor Jesus ali no meio vamos dizer assim, da panela, aí, amados, daí eu sou obrigado a me pôr aí junto, colocando a palavra de Deus no meio. Eu não torço para isso, nem para aquele. Eu não gosto de fazer, eu gosto de me examinar a mim mesmo como que eu estou. Como a palavra de Deus nos diz, nós temos que julgar os de dentro, isto é, aqueles que professam a mesma fé. Os de fora, aqueles que têm fé diferente, Deus vai julgar isso. Vão se acertar com Deus, se estão certos, se estão errados. Embora nós vejamos que está errado ou que está certo, nós não devemos ser intrometidos com aqueles outros que são lá de fora, que não são. Nós ficamos dizendo que eles devem de ser assim, devem de ser de outra maneira. Não é. Nós temos de olhar para o nosso, ali, vamos dizer, para o nosso quintal. Estamos certos? Tem pessoas, amados, que eu acredito que ficam assim um pouco desgostosos com a maneira de eu falar. Peço que me julgue, eu estou errado de eu pegar os textos bíblicos e mostrar, ainda que machuque algumas pessoas. Infelizmente, mas eu não vou deixar de falar nos textos bíblicos para me dar minha opinião, se está certo, se está errado ou assim. Beleza? E a gratidão a Deus, e a gratidão a vocês. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, você já sabe, né? No próximo vídeo nós se vemos então. Ok? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.